Nos últimos vídeos nós passamos pelo início das civilizações da Assíria, da Babilônia e do Egito e do surgimento do povo de Israel. Sobre esses povos e o período em que eles viveram, nós lemos aqui no canal os livros A Epopeia de Gilgamesh, o Código de Hammurabi e a Torá, que é o livro sagrado do povo judeu. Mas hoje nós veremos um povo que vivia num lugar um pouco distante desses que nós mencionamos e que tinha e ainda tem uma cultura diferente do que se via naquela época. Nós vamos falar sobre os textos sagrados da Índia. A Torá, como eu disse no meu último vídeo, é o livro sagrado do povo judeu. Na verdade, Torá é o nome apenas dos 5 primeiros livros do que os cristãos chamam de o Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros narram a criação do universo por Deus e a criação do primeiro homem e da primeira mulher. E depois a história das gerações que vieram deles, passando pelos grandes eventos até chegar no surgimento do povo de Israel. Se você assistiu o meu último vídeo, você vai se lembrar de Moisés liderando o povo de Israel saindo das mãos tiranas dos egípcios. Esse episódio ficou conhecido como Pesach. Não sei se é assim que pronuncia, mas é uma palavra hebraica que significa passagem ou Páscoa. A Páscoa judaica é comemorada todos os anos para relembrar essa liberação do povo de Israel. Eu estou mencionando essa história hoje porque no ano de 2022, a Páscoa judaica é celebrada entre os dias 15 e 23 de abril. Então hoje, dia 20 de abril, ainda é o período da Páscoa para eles, mesmo que você já tenha curtido o seu feriado prolongado. E toda a história do povo de Israel pode ser lida nesse livro sagrado que eles possuem, a Tanakh. Esse livro ele foi o primeiro livro sagrado que nós vimos aqui no canal. E isso é porque os judeus não foram os únicos a escrever um livro sagrado, como você deve imaginar. Hoje nós vamos conhecer os textos sagrados do povo da Índia. Você tem alguma ideia, algum conhecimento sobre essa cultura? Um pouco? Nada? Bom, hoje nós vamos conhecer. Para início de conversa, vamos entender um pouquinho sobre a geografia da Índia. A Índia é um país gigantesco e sobre isso eu tenho uma coisa muito impressionante para mostrar para vocês no final do vídeo. Então assista até o final. Mas voltando, assim como os povos da Mesopotâmia, os povos da Índia também se estabeleceram perto de rios, onde as plantas podiam crescer e havia água para beber. O nome de um dos principais rios da Índia é Indo, e não voltando. Enfim, a civilização da Índia, perto do rio Indo, teve seu auge por volta do mesmo período em que o rei Hammurabi escrevia o seu Código de Leis, perto do ano de 1700 antes da Era Comum. As numerosas cidades que foram surgindo ao longo do rio Indo eram chamadas de civilizações arapeanas, por causa do nome de uma dessas cidades. Mas naquela região, diferente da Mesopotâmia, nenhum grande guerreiro ou líder decidiu unir todas essas cidades. O povo das cidades de Harappa, permanecia sempre independente. Isso não queria dizer que elas eram menos desenvolvidas. Na verdade, elas eram, em certos momentos, até mais desenvolvidas que os povos da Mesopotâmia. A agricultura era mais variada, com mais ferramentas de cultivo e colheita, e as cidadelas possuíam uma ótima infraestrutura. Mas o tempo foi passando e outros povos, talvez mal intencionados, tentariam invadir essas cidades, pois elas não tinham se unificado em um império poderoso. Os historiadores não sabem ao certo o que se passou, mas perto do ano de 1700 antes da Era Comum, as pessoas dessa região começaram a sair das cidades, mas talvez não por vontade própria, e sim por causa de outros povos invasores, ou ainda por uma catástrofe climática. Catástrofe climática. Mas a verdade talvez nunca seja demonstrada de fato. Só que em outras regiões da Índia, outros povos se desenvolveram para poder contar a história do país. Do outro lado da Índia existia um outro rio cheio de afluentes, chamado Ganges. O povo que chegou nessa região era o que chamamos hoje de povos arianos. E eles vieram de partes mais ao norte da Ásia. Quando esse povo chegou à Índia e encontrou o rio Ganges, eles começaram a agradecer ao deus Shiva,
que é um dos principais deuses da cultura indiana. E é a partir de Shiva que eu apresento a vocês o segundo texto sagrado que vemos aqui no canal, os Vedas. Bom, eu não cheguei a ler os Vedas porque é um texto gigantesco. É como se fosse a Bíblia. Mas eu li uma obra que traz muitos ensinamentos sobre os Vedas. Inclusive, a própria palavra Veda significa conhecimento em sânscrito, uma das línguas mais antigas do mundo. Os Vedas são compostos por hinos, rituais, orações e fórmulas de adoração a seus incontáveis deuses, entre os quais podemos mencionar Shiva, que é o deus da vida, Ganga, a deusa do rio, Rudra, Varuna, Indra, Agni, entre outros. Além disso, os Vedas são divididos em 4 partes: os Rig Vedas, os Yajurveda, o Samaveda e o Atharveda. Cada um traz mantras ou hinos sobre um determinado tipo de conhecimento da religião, como encantamentos, sacrifícios, cânticos, rituais e sacerdócio. Os historiadores dizem que os Vedas foram escritos por volta do ano 1500 antes da Era Comum, e são um dos textos antigos mais bem preservados até hoje. Nas minhas pesquisas para esse vídeo, eu cheguei a colocar no carrinho de compras da Amazon um enorme volume de quase R$150 dos Vedas, traduzido para o inglês por um importante professor estadunidense. Mas no mesmo instante eu parei e decidi chamar um amigo meu, que é indiano, e pedir a opinião dele sobre ler esse livro. E a resposta dele foi que, apesar de ele também ser uma pessoa bastante religiosa, ele mesmo nunca chegou a ler os Vedas. Então eu pensei, bom, acho que eu não preciso ler esse livro inteiro, que além de bastante longo, é um pouco caro. E assim eu pensei em trazer hoje para vocês um texto que contém os ensinamentos dos Vedas, mas que não é de tão difícil acesso para os leitores brasileiros. Pensando nisso, eu trago a vocês hoje a história do Mahabharata. No início eu achava que a pronúncia era Mahabharata. Não faça como eu e aprenda a pronúncia correta. Mahabharata. Mas afinal, do que se trata essa história? Bom, sendo bem sincero com vocês, eu achei esse livro um pouco confuso. Ao longo da leitura, eu fazia buscas na internet para entender algumas partes, né? O livro, no começo, nos conta que ele foi escrito por um homem chamado Vyasa, parte do século IV antes da Era Comum, antes de Cristo. Originalmente, o livro tem mais de 74 mil versos, mas em algumas versões ele ganha mais 90 mil versos. E por isso é considerado o maior volume de texto escrito em uma única obra. O Mahabharata é uma gigantesca história de 2 famílias que estão em guerra entre si, e apesar de o livro parecer estar do lado de uma delas, ao mesmo tempo ele nos faz pensar que o que nós compreendemos como o lado bom ou o lado ruim é algo que foi construído muito recentemente, porque ambas as partes dessa guerra demonstram ações que seriam tanto gloriosas quanto vexatórias aos nossos olhos atuais. Mas apesar disso, o Mahabharata transmite os ensinamentos dos Vedas. É nesse livro que nós encontramos os princípios do tão falado karma, e além disso ele estabelece algumas diretrizes sobre o conhecimento do eu humano e a relação desse eu com a natureza e com aquilo que está além do plano físico. Mas a história não é apenas uma história. Esse livro começa por uma história, mas depois apresenta uma outra história dentro dela, e depois mais uma. Então ele sai dessas histórias e inicia mais uma para poder voltar na que ele tinha começado antes de todas. Eu acho que o que me deixou um pouco perdido no livro foi isso. Mas tirando isso, o livro é uma obra excelente. No momento da batalha, inclusive, uma das partes vai fazer uma oração, um canto, ou cantar um hino. Mas esse hino é uma parte muito longa do texto, e por isso às vezes ele pode ser comprado separadamente nas livrarias, com o nome de Bhagavad Gita, que também apresenta muitos ensinamentos da vida religiosa. Aliás, o próprio nome do Mahabharata significa algo como a grande dinastia de Bharata, mas dizem que o sentido verdadeiro é o de mostrar qual é o caminho certo que o ser humano deve percorrer. Mas agora você deve estar se pensando, se eu escolhi não ler os Vedas por ser um livro gigantesco, por que eu decidi ler o Mahabharata, que é o maior livro do mundo? Bom, na verdade, eu li essa obra nessa versão adaptada por William Buck.
Como eu disse, eu fiz uma longa pesquisa antes de comprar um livro que eu sabia que transmitiria a essência real do texto original e que também fosse acessível aos leitores brasileiros. Assim eu encontrei essa versão recontada por um cidadão norte-americano, estadunidense, que parece que veio ao mundo só para traduzir e adaptar alguns livros sagrados do hinduísmo, porque ele morreu muito jovem, com 37 anos, o tradutor. Como eu disse, seu nome era William Buck, e em todos os lugares em que eu pesquisava sobre essa versão dele, o que eu encontrava era apenas elogios ao quão fiel ele foi ao texto original. Esse livro, publicado no Brasil pela Cultrix, traz também algumas ilustrações ao longo do texto que nos ajudam a visualizar um pouco o que está acontecendo. E também traz uma introdução bastante esclarecedora sobre a obra, sobre as divindades, sobre a cultura hindu e também sobre o tradutor. Você pode encontrar o link para comprar esse livro na descrição do vídeo. E antes que eu me esqueça, como eu disse no começo do vídeo, tem uma coisa muito impressionante que eu descobri sobre o continente em que está a Índia. Você pode pensar que a Índia pertence ao continente da Ásia, certo? Mas e se eu mostrar que, na verdade, a Índia ficava na Antártica? Você acreditaria? Pois é verdade. Veja só esse vídeo. Na verdade, a Índia ficava onde hoje é a Antártica. Mas não sei ao certo se naquela época, milhões de anos atrás, os polos da Terra ou outras condições climáticas permitiam que o continente fosse um gigante bloco de gelo como é hoje. Independente disso, é bastante interessante ver como esse enorme pedaço de terra se deslocou desde a parte sul da Terra e foi parar no lugar que hoje nós chamamos de Ásia. Como sempre, os livros mencionados estão disponíveis para compra nos links da descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar, para que eu possa trazer a vocês mais livros da história da literatura mundial.